Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso vídeo semanal e esta semana vamos falar de algo que eu acredito que é extremamente importante e que por vezes não é valorizado. Provavelmente já ouviste falar disto, provavelmente tu até compreendes, mas provavelmente não estás de forma comprometida a desenvolver isto na tua vida. E isto que nós vamos falar são aqueles 20% que fazem toda a diferença. Vejo muitos profissionais que são extremamente dedicados, são extremamente esforçados, mas que chegam sempre ao final do dia ou até olham para a sua vida e sentem que falta algo. Como se todo aquele sucesso aos olhos das outras pessoas, para eles aquilo não significa nada porque, mesmo assim, está a faltar algo apesar de todo o esforço. Então hoje vamos falar destes 20% que vão fazer toda a diferença. Mas antes de nós irmos lá e falarmos de quais é que são estes 20%, que se tu te dedicares a estes 20%, tu vais ver que vais ter uma experiência mais completa. Uma experiência onde tu vais sentir que o teu esforço, que a tua dedicação, eles realmente estão a trazer os resultados que tu desejas, que tu mereces e tu vais conseguir ver a tua experiência de vida de uma forma muito mais leve. E antes de irmos lá, se tu és novo ou nova cá e se ainda não subscreveste este canal, eu vou-te convidar a fazer no botão aqui em baixo. E porquê? Porque todas as semanas nós temos um vídeo novo aqui no canal e quando tu subscreves o canal, tu és notificado sempre que um novo vídeo é lançado ou sempre que eu venho para cá em direto, tu és sempre notificado. Se tu conheces alguém a quem estes temas também possam interessar, desenvolvimento profissional, inteligência emocional, e a nossa missão aqui é ajudar profissionais a irem trabalhar e a viverem o seu trabalho com um sorriso no rosto. E se nós impactarmos uma pessoa de cada vez, eu sei que nós vamos viver o nosso trabalho de uma forma muito mais leve e dizer que viver o nosso trabalho de uma forma muito mais leve não significa que nós não vamos encontrar desafios. Vamos sim encontrar desafios como nós encontramos na nossa vida. A questão é que nós vamos conseguir lidar com esses desafios de uma forma mais resiliente, de uma forma mais ponderada e responder aos acontecimentos da vida em vez de entrar em modo reação, que muitas vezes nos causa cansaço, esgotamento e até outros sintomas que nos fazem sentir tensos e preocupados constantemente. Então, se tu conheces alguém a quem estes temas possam interessar, partilha com essa pessoa o nosso canal, partilha com essa pessoa os nossos vídeos, porque às vezes tudo o que nós precisamos é de saber que não estamos sozinhos. É de saber que, afinal, aquilo que nós estamos a sentir, outras pessoas também já o sentiram ou outras pessoas também já passaram por isso. E por isso, tu ao fazeres isto, ao partilhares o nosso canal, também nos estás a ajudar a nós a conseguirmos chegar mais longe. E eu agradeço-te muito a tua ajuda e o teu contributo. E também agradeço muito a todas as pessoas que semanalmente deixam aqui os seus comentários, as suas partilhas. É sempre com uma enorme alegria e entusiasmo que eu vejo os comentários e como estes conteúdos realmente importam e como realmente são importantes para que cada vez mais pessoas possam viver de uma forma mais leve e, sobretudo, mais confiante. Irem atrás da vida que desejam, do trabalho que desejam, com confiança. E não o que é que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar daqueles 20% que fazem toda a diferença. E são estes 20% que muitas vezes são ignorados. E por serem ignorados é que vemos profissionais esforçados, dedicados, que muitas vezes sentem que todo aquele esforço é quase como sentem que não estão satisfeitos ou sentem-se insatisfeitos. Diz-me aqui nos comentários se tu conheces alguém assim. Conheces alguém que até fez uma apresentação incrível, um projeto incrível no trabalho, se dedicou imenso, tu vais lá e tu até dizes àquela pessoa, olha, muitos parabéns, estiveste incrível, e a pessoa, sim, mas não consegui aquilo ou não fiz aquilo, sempre com aquela sensação de derrota, de autocrítica, de fracasso, justamente como se faltasse algo. E isto é um tema que me toca profundamente, porque é algo que durante a minha jornada foi exatamente isto que me fez fazer aquilo que eu faço hoje. Ou seja, eu vivi aquilo que eu chamo de checklist da felicidade, ou seja, eu estudei, entrei na faculdade, fui trabalhar, tinha um bom emprego, aquilo que é considerado um bom emprego, estável, seguro, e aos olhos de todas as outras pessoas eu era alguém bem-sucedido, aos meus olhos eu não sentia isso, eu sentia que
constantemente faltava algo. E faltava-me o quê? Estes 20%. Foi quando eu comecei a focar nestes 20% que realmente tudo fez a diferença. Não estou a falar aqui dos resultados exteriores, porque esses também acompanharam, mas sobretudo os resultados interiores. Então são estes 20% que, se nós focarmos de uma forma constante, e eu não estou a falar de focar de agora eu vou fazer isto e vou ter logo aquele resultado. É algo que nós vamos trabalhando e vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. E hoje eu vou recorrer, antes de dizer o que é, se tu já sabes o que é que eu provavelmente estou aqui a falar, coloca aqui no chat, nos comentários, o que é que achas que é. E eu vou partilhar aqui um livro, eu ainda não vou dizer qual é que é o livro, mas vou-te ler isto, que talvez tu represente aquilo que eu acabei de dizer, que diz assim: na teoria, alcançara tudo o que esperara alcançar a nível profissional. Tinha um rendimento estável, um trabalho gratificante e os indicadores tradicionais de uma pessoa bem-sucedida. A casa, o carro, um sem número de seguidores nas plataformas sociais. Apesar de tudo isto, Mandy sentia-se profundamente esgotada. Trabalhava sem parar. Tinha a mente constantemente focada no negócio, neste caso no trabalho, e o descanso era apenas uma ideia vaga. Vista de fora, a sua vida era invejável, mas o que acontecia nos bastidores era tudo menos isso. E eu pergunto-te, quantas pessoas é que tu conheces que talvez se sintam assim, ou talvez tu és uma destas pessoas? E eu quero te dizer que tu não estás sozinho e que eu compreendo perfeitamente aquilo que tu estás a passar, que é o sucesso, é o trabalhar constante, é aquela dificuldade de o mais e mais. Aliás, nós temos um vídeo onde eu falei sobre isto, menos, mas melhor. Também num livro, o Essencialismo, que não é este livro que eu tenho aqui. Aliás, o que nós vamos falar hoje não é propriamente o tema central deste livro, não é o argumento central deste livro, mas uma das partes que influencia aquilo que está a ser trabalhado neste livro. Influencia não só aquilo que está a ser trabalhado neste livro, mas também influencia todas as outras coisas na nossa vida, nomeadamente o nosso desenvolvimento profissional. E aqui continua a dizer assim: Mandy acreditava que o seu êxito era o resultado de se ter matado a trabalhar. Por conseguinte, a ideia de abrandar assustava, porque na sua mente isso poderia levá-la a perder tudo. Então o que é que nós estamos a falar aqui? E são estes 20% que fazem que nos dão os 80% dos resultados. Porque nós até podemos ter os 80% dos resultados, mas aqueles 20% vão nos influenciar tanto que nós vamos sentir que não é suficiente, nós vamos sentir que não podemos parar, nós vamos sentir que onde é que está aquela felicidade, aquele bem-estar que eu achava que ia alcançar quando tivesse o emprego, a casa, o carro, como diz aqui, plataformas sociais com imensos seguidores. Porquê? Porque nós aqui estamos a focar naquilo que é a experiência externa. Na verdade, nós estamos a focar numa coisa tão simples e que são estes 20%, eu vou partilhar o meu ecrã, que são estes 20% que fazem toda a diferença. E provavelmente tu já ouviste falar sobre isto. Então, o que é que nós estamos a focar? Na mentalidade. Exatamente. Se foi isso que tu pensaste que nós estamos a falar, estes 20%, que nos trazem os 80% dos resultados. E tu podes dizer assim: mas Ana Rita, eu até tenho os resultados, tenho um bom emprego, mas estes 20%, eles vão sabotar todo e qualquer resultado que tu possas ter. E sabotar no sentido de quê? Não é que tu vais perder isso, mas é a sensação constante de que falta algo, esta expectativa constante e este esforçar constante e este dedicar. E eu não estou a dizer que o esforço e a dedicação não são importantes, eles são quando nós alinhamos estes 20%. E, aliás, aqui diz o seguinte: as elevadas expectativas a que se submetera e o afinco com que trabalhara para as cumprir tinham-lhe concedido a vida confortável que desejava, pelo que o medo de mudar de comportamento era perfeitamente justificável. E repara, o que é que nós vemos muitas vezes aqui? Nós sentimos que algo não está bem na nossa vida, então nós focamos muitas vezes neste aspecto exterior. O que é que eu vejo muitos profissionais ao longo destes anos, muitas vezes a focarem-se? Então, se eu sinto que falta algo, na verdade, então eu tenho que trabalhar mais
E se eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que conseguir encaixar mais coisas no tempo que eu tenho. Então, logo, invariavelmente, falam-me que é sobre gestão de tempo. Eu vou colocar gestão de tempo, não é que eu acredito na gestão de tempo, porque o tempo não é uma coisa que nós podemos gerir, o tempo é algo que nos é dado. Nós podemos gerir prioridades, ou seja, eu colocaria aqui gestão de tempo, gestão de prioridades. Este é o conceito que eu realmente acredito que é isto que nós podemos gerir, o tempo nós não podemos gerir porque nos é dado. Mas bom, a título daquilo que nós estamos a falar hoje, e porque será mais compreensível, vamos falar desta questão da gestão do tempo. Eu vejo muitos profissionais que chegam até mim e dizem justamente isto, que é: Ana Rita, eu quero que tu me ajudes a gerir melhor o meu tempo. E eu procuro compreender qual é que é o motivo dessa gestão de tempo. Porque eu quero alcançar algo, porque eu quero fazer mais, ou seja, eu estou focado no quê? Na minha experiência externa. E eu pergunto, então e o que é que tu já alcançaste? E quando me falam sobre aquilo que alcançaram, há sempre uma sensação de autocrítica. E vem isto que diz aqui também no livro, que é: aos olhos dos outros, estas pessoas têm tudo controlado. Escusado será dizer que a gestão da experiência interna é uma história completamente diferente. Ninguém saberá se as aparências iludem, como sabemos, pelo que é possível projetar a ideia de que estamos bem quando estamos muito longe disso. Ninguém saberá dizer se estamos a ser esmagados por uma torrenta de autocríticas, a remoer nos erros ou a alimentar um sem número de expectativas impossíveis de cumprir. E é exatamente aqui que é o ponto. É que, quando nós entramos nesta gestão de tempo, eu vejo que há muitas vezes esta autocrítica de eu devia fazer mais. E nesta live, neste vídeo que nós vamos estar aqui a fazer, e porque nós estamos a falar da questão da mentalidade, eu vou-te dar 3 estratégias para que tu possas desenvolver a mentalidade. Porque nós falamos de mentalidade e às vezes isto é um pouco vago. Como é que nós vamos desenvolver isto? Já que, quando nós falamos, e por isso é quando chegam até mim, de gestão de tempo, é mais tangível, é mais fácil eu conseguir mudar uma coisa porque eu consigo ver. E até, justamente, penso que fala aqui também, diz exatamente isto, aqui um bocadinho mais à frente. É muito mais fácil tentarmos controlar estratégias que parecem mais tangíveis. Assim, é muito mais fácil tentarmos controlar estratégias que parecem mais tangíveis, como gerir melhor o nosso tempo ou cuidar de nós. Infelizmente, nada disto resulta se tivermos uma voz interna a sabotar qualquer efeito positivo que daí resulte. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Eu vou-te dar 3 estratégias para que tu efetivamente trabalhes a tua mentalidade, e não é sobre alcançar um resultado, é sobre desenvolver. E nestas 3 estratégias, a primeira delas, o que é que ela te vai ajudar? A primeira delas, ela vai-te trazer, não é a clareza, mas vai-te trazer o foco. Ela vai-te trazer o foco para aquilo que é importante. E porquê é que eu disse que não é clareza? Porque a clareza vem a seguir. Eu, para ter a clareza de que a minha experiência interna, eu já vou explicar isto da experiência interna e externa, então eu preciso de primeiro trazer foco para aquilo que é importante. Então a primeira estratégia que eu vou partilhar contigo para desenvolver a mentalidade é justamente essa, é trazer-te foco. A segunda estratégia é que, para eu alinhar a minha experiência interna com a minha experiência externa, ou seja, estes 80%, para que estes 80% estejam alinhados, então eu preciso trazer algo. E este algo vai-me dar clareza no momento. Por isso é que a clareza vem aqui. Então, primeira estratégia que eu vou partilhar contigo, ela vai-te trazer foco. A segunda estratégia, ela vai-te trazer clareza. E a terceira estratégia que eu vou partilhar contigo para desenvolver a mentalidade é talvez a mais importante de todas. E é talvez aquela onde eu vejo que os profissionais não investem. As pessoas não investem. Justamente porquê? Porque não estão conscientes, talvez, que isto faz parte daqueles 20% que vão trazer os 80% dos resultados. Então, se estes 20% é a mentalidade, há algo aqui que é super importante de ser feito e que
o facto de não estarmos conscientes, não investimos aí. Então, a terceira estratégia que eu vou partilhar contigo para desenvolver a mentalidade é aquela que vai ser importante tu investires. Se tu investires aqui, vai-te ajudar nas duas primeiras, ou vai potenciar as duas primeiras estratégias que eu vou partilhar. Mas antes de irmos lá e partilhar contigo estas 3 estratégias, então o que é que acontece? Muitos profissionais chegam com esta questão, com esta gestão de tempo. Porquê? Porque isto é tangível, é algo que eu consigo, é uma variável que eu consigo ver, como dizia aqui e muito bem, a gestão do tempo, o autocuidado. Então o que é que nós estamos a ver? Nós estamos a ver o efeito, não estamos a trabalhar na causa. E o que eu vejo é que chegam com esta autocrítica, com este devia, com expectativas. Muitas vezes expectativas essas que não são realistas. Então o facto destas expectativas não serem realistas, o que é que as pessoas pensam? Se eu gerir melhor o meu tempo, eu vou conseguir encaixar isto, eu vou conseguir fazer mais. E se eu fizer mais, provavelmente aquela sensação de falta algo ou de vazio, ela vai desaparecer porque eu vou ter mais uma coisa. E isto não poderia ser a pior estratégia. Porquê? Hoje nós sabemos que a gestão de tempo ou a gestão das prioridades, que é outra coisa que efetivamente quando nós trabalhamos, a gestão de tempo, porquê? Porque esta autocrítica, nada tem a ver com gerirmos o tempo, tem a ver com outra coisa. Porquê? Porque muitos profissionais quando chegam, eu devia fazer mais, eu devia estar mais à frente, eu devia. E eu pergunto, então o que é que te está a impedir de fazer isto? E muitos profissionais, muitos, excepcionais, com uma agenda incrível, eles dizem porque eu adio, Ana Rita. Eu adio fazer as coisas que são importantes. Ou, como nós ouvimos muitas vezes falar, eu procrastino. Eu procrastino naquelas coisas que te são importantes. E esta ideia que muitas vezes se diz, tu procrastinas porque tu estás a dar desculpas, porque tu não és bom o suficiente, porque tu, que é aquilo que nós dizemos, eu não sou bom o suficiente, por isso eu procrastino. Aquela ideia de que os outros são melhores e depois entramos na comparação. Na verdade, a procrastinação, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver a causa. Então, não vamos ver o efeito. Qual é que é o efeito? O efeito eu estou a adiar. Se eu estou a adiar, então o que eu preciso é gerir melhor o meu tempo. Só que isto é aquilo que eu vejo, é aquilo que é visível. Nós hoje sabemos que a procrastinação, está menos ligada à gestão de tempo e está mais ligada à gestão emocional. Eu vou repetir. A procrastinação está menos ligada à gestão de tempo e está mais ligada à gestão emocional. Porquê? Porque muitos profissionais adiam fazer aquilo que é importante para eles, justamente porque sentem ansiedade, justamente porque têm medo de falhar, têm medo de errar, podem sentir stress em relação àquela tarefa e por isso adiam. Não é porque não têm tempo, só que, na verdade, aquilo que nós vamos dizer, justamente porque não estamos a investir nestes 20%, é eu não tenho tempo. E o que é que faz? Faz com que se sintam cada vez mais frustrados, vejam que os resultados deles não são suficientes e entram nesta espiral. E por isso é que nós temos que distinguir as duas experiências. A experiência, e vou buscar aqui o exemplo do nosso livro, nós temos a experiência interna e temos já a experiência externa. O que é que está dentro da experiência interna? A experiência interna é aquilo que é a nossa parte mental e emocional. A experiência externa é aquilo que é visível. É aquilo que é visível, é aquilo que é tangível. Percebes agora porque é que quando nós falamos em procrastinar, é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós conseguimos palpar, só que na experiência
interna é onde está a nossa parte emocional, é onde está a nossa parte mental, é a forma como nós conseguimos lidar com as situações. E a nossa parte interna pode estar, apesar de todas as mudanças que nós possamos estar a fazer, internamente pode continuar aquela autocrítica, aquela ansiedade, aquela preocupação constante de que não é suficiente, que eu tenho que ser melhor, que eu preciso de fazer mais, e até a comparação depois com outras pessoas. Então diz assim: a experiência interna não é visível, é constituída de pensamentos e emoções e pela forma como os gerimos. Eu vou repetir. A experiência interna não é visível, é constituída de pensamentos e emoções e pela forma como os gerimos. Eu não consigo mudar uma coisa que eu não consiga compreender. Então, nós tentarmos encaixar mais coisas no nosso dia, o que é que vai fazer? Vai nos fazer sentir cada vez mais esgotados. A experiência externa é visível. Trata-se do que fazemos com as coisas tangíveis da nossa vida. Repara, aquilo que nós vemos, e por isso é que nós podemos, aos olhos dos outros, podes ter tudo controlado, podes fazer imensa coisa, mas aos teus olhos, os 20% estão-te sempre a dizer que não é suficiente. Estes 20% aqui, estes 20% que é a tua mentalidade, estão a ter um impacto gigante nos teus resultados. Vou-te dar aqui um exemplo idêntico ao que está aqui no livro. Imagina estas duas pessoas, a Maria e a Ana. A Maria e a Ana decidem porque estão muito cansadas e alguém lhes diz assim: olha, o que tu precisas é relaxar, precisas ir fazer uma massagem. Então, a Maria e a Ana decidem as duas ir a um spa e realmente receber uma massagem. Começamos pela Maria. A Maria chega ao spa, tem aquele momento e diz para ela mesma: ainda bem que eu estou a fazer isto por mim, que experiência agradável, que momento relaxante. O que é que acontece neste caso à Maria? A Maria sai do spa a sentir-se leve, a sentir-se relaxada, a sentir-se tranquila e com uma mente mais clara e focada. Agora vamos falar na Ana. A Ana vai ao spa. Quando chega ao spa, ela começa a receber a sua massagem e começa a pensar: eu devia fazer isto, eu devia estar a fazer aquilo, eu estou aqui a perder tempo. E ela começa-se a sentir cada vez mais ansiosa. Na sua mente, ela acha que tem toda uma coisa, devia estar noutro lugar em vez daquele, e começa a autocriticar-se por estar a dedicar aquele tempo a ela mesma. O que é que acontece? A Maria sai do spa ou da massagem de uma forma leve e relaxada e agradável, já a Ana sai ainda mais ansiosa do que aquilo quando tinha entrado. Vamos ver aqui, são duas pessoas, a mesma experiência que é externa. É a mesma experiência externa, o visível e o tangível. Visto de fora, nós dizemos: a Ana a Maria e a Ana são pessoas que se dedicam a elas, que cuidam delas, elas é que estão bem. Só que a experiência interna de cada uma delas, exatamente na mesma experiência, é diferente. Porque a nível mental e emocional, elas não sabem, elas gerem de forma diferente. Enquanto que, neste caso, a Maria vê aquela experiência de cuidar de si como uma experiência agradável, já a Ana vê como uma experiência desagradável porque ela devia estar a fazer outra coisa. Então, por isso é que trabalharmos na nossa mentalidade é tão importante. Não basta eu dizer-te assim: tens que pensar diferente, tens de agir de forma diferente, olha para Não basta, porque a mentalidade é algo que nós precisamos de desenvolver. É uma experiência interna. Por isso é que há 3 coisas que são fundamentais nós trabalharmos, são a base para nós trabalharmos a nossa mentalidade. E é isso que eu te vou passar agora. Quais é que são estas 3 coisas? Mas antes de passar estas 3 coisas, deixa-me ler aqui o que é que, neste livro, que eu ainda não disse qual é que era o livro, neste livro o que é que nos diz aqui? Nós podemos descrever a mentalidade como um conjunto de muitas coisas, pensamentos, atitudes, ou seja, como reagimos a algo. Mas no que toca, e neste caso eu vou-te dizer aqui qual é que é o tema do livro, o livro é
a cura para o burnout. Repara que eu ainda não tinha falado sobre o burnout até aqui e que a mentalidade tem um papel fundamental, por isso é que muitos profissionais, nós vemos muitos profissionais em burnout e não é só sobre nós dizermos descansa mais, é muito mais do que isso. A mentalidade tem um papel fundamental e é aqui que nós não queremos que tu caias. E por isso, mas no que toca à gestão do burnout, a mentalidade é como gerimos a experiência interior e não só na questão da gestão do burnout. Nos resultados em geral na nossa vida, nas mudanças que nós desejamos fazer, não é sobre nós mudarmos de comportamento, não basta eu mudar de comportamento, tenho uma atitude diferente. As nossas atitudes vêm do nosso interior. A forma como nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. A questão é, tu podes agir exatamente igual à pessoa do lado ou à pessoa que tu vês nas redes sociais e a experiência que cada uma tem é completamente diferente. Porquê? Porque a experiência interna, a vivência interna é diferente. Por isso é que eu digo que eu vejo que não é sobre aquilo que nós fazemos, não é sobre aquilo que nós conquistamos cá fora, é sobre aquilo que nós conquistamos cá dentro. Aquilo que tu tens que conquistar, eu vou dizer que tu tens, ou não usar aqui esta obrigação, mas aquilo que eu acredito que nós precisamos de conquistar todos os dias é que nos conquistarmos a nós mesmos. É conquistarmos o nosso bem-estar, é conquistar aquilo que nós dizemos a nós mesmos, é conquistar o nosso lado interior. E esse conquistar vem da forma como nós nos permitimos olhar para as situações. Porque a mesma experiência, como o exemplo que eu dei, tem interpretações muito diferentes e a vivência é muito diferente. Eu diria, como nós ouvimos também, nós muitas vezes na experiência externa nós vemos o palco. Aquilo que tu vês das outras pessoas, aquilo que as outras pessoas veem de ti é o palco. Ao teu lado pode estar aquele colega que tu dizes, aquele colega tem tudo controlado, aquele colega é incrível, aquele colega sabe tudo, como é que ele tem tanta experiência, como é que ele consegue lidar com aquilo daquela forma? Na verdade, este é o palco dele. Eu gostava tanto de ter aquilo que aquele colega tem. E isto é muito perigoso, porque os bastidores desse teu colega podem estar em cacos. Ele pode estar a remoer constantemente os erros que cometeu. Ele pode estar a autocriticar-se constantemente, com uma visão muito negativa e pessimista de ele mesmo. E apesar de ter bons resultados, se calhar até a nível profissional e de ter sido promovido, e aquele colega, até às vezes com uma certa inveja, aquele colega que conseguiu aquilo, que conseguiu aquela promoção, este é o palco dele. É aquilo que tu vês. Internamente ele pode estar a sentir um impostor, a autocriticar-se, a achar que não é bom o suficiente e às vezes com uma expectativa muito irrealista do que é. E esta expectativa pode levá-lo a querer fazer mais e esse fazer mais vai levá-lo ao cansaço, à exaustão e vai ter um impacto na sua produtividade, vai ter um impacto nos seus resultados e consequentemente vai ter um impacto nas suas relações. Este colega que tu vês que pode ter uma experiência externa incrível, pode estar a viver uma experiência interna devastadora. Então, não vamos comparar o palco dos outros aos nossos bastidores. Nem vamos querer o palco dos outros, porque talvez o palco dos outros, a verdade é que o palco, aquilo que nós vemos, há um preço a pagar e nós podemos não querer pagar esse preço. Porque ele vai exigir uma outra mentalidade, vai exigir uns 20% diferentes que eu posso não querer pagar esses 20%. Agora, desenvolver a nossa mentalidade para o desenvolvimento da nossa profissão, da nossa carreira, eu não diria que é só necessário, eu diria que é fundamental. Porque eu digo muitas vezes, não basta tu mudares de profissão. Se tu nós podemos ver aquele colega que mudou de profissão e dizemos, epá, que coragem que aquele colega teve, olha, despediu-se e agora está a tirar um tempo para pensar, despediu-se. E às vezes pode não ter sido coragem, pode ter sido desespero. E um desespero que vai aumentar porque depois ele vai ficar a remoer o que é que vai fazer a seguir. Toda a experiência dele vai estar devastada. Por isso é que, se tu estás nesse ponto ou se conheces alguém que está realmente insatisfeito,
não vamos trabalhar na mudança externa, vamos trabalhar naquilo que realmente vai fazer a diferença. Porque aquilo que colocou este profissional naquele patamar de desespero, muito provavelmente vai colocá-lo num patamar de desespero no momento a seguir da vida dele. Então, se nós não soubermos gerir agora, nós não vamos saber gerir lá à frente. Por isso é que é muito importante nós trabalharmos a nossa mentalidade e por isso é que estes 3 pilares que eu vou partilhar contigo são fundamentais. O primeiro pilar, e é aquele que nós precisamos de realmente ter presente, não de vez em quando, mas todos os dias, colocarmos isto na nossa vida, porque vai-nos ajudar na mentalidade e em muitas outras coisas. Então, estas estratégias. Primeira coisa de todas, atenção. Atenção. Eu não consigo mudar uma coisa que eu não esteja a ver. Então eu preciso de colocar atenção. Eu preciso de colocar a atenção à forma como eu penso. Porque a forma como eu penso eu vou sentir e a forma como eu vou sentir eu vou agir ou, neste caso, reagir. E isto vai trazer dentro de nós a nossa experiência interna. Então preciso de trazer atenção à minha experiência interna. Eu preciso trazer atenção àquilo que eu estou a dizer no momento presente. Eu preciso trazer atenção àquilo que eu estou a dizer a mim mesmo e àquilo que eu estou a dizer aos outros. Porque aquilo que eu estou a verbalizar, isto vai ter um impacto nos meus resultados. E este primeiro ponto leva-me para o segundo ponto da mentalidade. Então, se o primeiro ponto é atenção, eu com atenção, isto traz-me foco para aquilo que é importante. Eu não consigo mudar uma coisa que eu não saiba que está a acontecer. Eu não consigo mudar uma coisa que eu não esteja a compreender. Então, se eu já compreendi que este tipo de pensamento pode não ser o melhor, ou pode-me estar de autocrítica, de expectativas irrealistas, se eu não trago atenção, então eu não sei mudar. Por isso é que a primeira coisa é atenção. Segunda coisa, atenção sozinha, ela não vai mudar tudo, vai ajudar, não vai mudar tudo. Então, na experiência da mentalidade e desenvolvermos a nossa mentalidade, nós precisamos do segundo ponto. Qual é que é este segundo ponto? O segundo pilar. Se eu trago atenção, então eu a seguir tenho que trazer intenção. Intenção para quê? Se eu já coloquei atenção de que aquilo que eu estou a pensar não está-me a trazer autocrítica, está-me a focar nos erros, está-me a focar naquilo que eu não consegui, não alcancei, ou até em expectativas irrealistas, eu trouxe atenção para o momento. E agora, eu trouxe atenção não para fora, mas para dentro de mim, para a minha experiência interna. Ou seja, nós não estamos a focar na experiência externa, nós estamos a focar na experiência interna. Se eu trouxe atenção para a minha experiência interna, então agora eu tenho que trazer intenção para a minha experiência externa. Então, eu trago atenção para mim, interno, e agora eu vou trazer intenção. Intenção para quê? Para aquilo que eu quero colocar cá fora no mundo. E que aquilo que eu quero colocar cá fora no mundo seja os 20%, uma mentalidade que me ajude. E aqui eu vou trazer uma coisa que faz a diferença. E repara, nós estamos a trabalhar, ainda não tinha falado sobre isso, e se tu chegaste até aqui, se tu já nos acompanhas, tu sabes que nós temos na nossa metodologia a metodologia MAPA. A nossa metodologia para o desenvolvimento e realização profissional é uma metodologia chamada MAPA. E é MAPA porquê? Porque as iniciais de cada uma dos nossos 4 pilares, tem 4 pilares, as iniciais formam uma palavra. Primeiro, mentalidade. Este é o primeiro pilar, é isto que nós estamos a falar aqui hoje. Então, se eu estou a trazer atenção para mim, eu vou conseguir trazer depois, ou é o expectável que eu trago uma outra intenção. Mentalidade é o primeiro pilar da nossa metodologia MAPA. Segundo pilar, autoconhecimento. Eu não consigo mudar uma coisa que eu não consiga compreender. Então, eu preciso de me compreender, não o mundo lá fora, mas primeiro eu preciso de compreender o mundo cá dentro para conseguir lidar com o mundo lá fora. Se eu não compreendo o meu mundo interno, eu vou ter muita dificuldade em conseguir compreender o mundo externo e até me adaptar ao mundo externo. Então, mentalidade, autoconhecimento, planeamento. Depois aqui assim é que vem a parte do planear. Por isso é que a gestão de prioridades
ou como muitos gostam de chamar gestão de tempo, o planeamento necessita da mentalidade certa, do autoconhecimento, para podermos planear alinhado com a nossa experiência interna e a ação. Porquê? Porque a ação que seja consciente com a nossa mentalidade, com aquilo que é importante para nós, com o nosso planeamento, e uma ação que seja ponderada e não uma ação de expectativas muitas vezes irrealistas. Estes são a nossa metodologia MAPA. Repare que nós estamos a focar nos nossos pilares do MAPA neste nosso vídeo hoje. E por isso é que a mentalidade é fundamental, são os 20% que nos trazem os 80% dos nossos resultados. Então, quando nós falamos de estratégias para desenvolver a mentalidade, a primeira delas é atenção. Atenção a quê? À minha experiência interna, para eu conseguir mudar. O segundo pilar é intenção, ou seja, eu vou trazer intenção, eu trago atenção para mim e vou trazer intenção para o mundo exterior. Então, se eu coloco atenção de que os meus pensamentos são pensamentos autossabotadores, pensamentos de insuficiência, pensamentos de autocrítica, pensamentos de eu ainda não consegui, eu ainda não alcancei. Então, nós vamos focar na intenção, e vou-te dar aqui uma das coisas, vamos focar na linguagem. Porquê? Porque as nossas palavras têm poder. As nossas palavras têm poder. E eu vejo muito isso em sessão. Uma das coisas que eu trabalho com os meus clientes a nível individual e até com os nossos alunos dos nossos programas, nós temos um programa em grupo que é o Método MAPA. Aqui embaixo na descrição tens toda a informação sobre o Método MAPA se te quiser juntar a nós e trabalhar então estes 20%. E onde trabalhamos os 4 pilares. A linguagem tem poder. E em sessão, e por isso é que as AIs não vão substituir isso, porque quando tu estás a falar com alguém e quando estás a falar, neste caso, com um profissional que te está a ajudar no teu desenvolvimento profissional, e ele tendo essas competências, ele vai te ajudar não só nas estratégias para desenvolver profissionalmente, mas também nas estratégias para crescer interiormente. E o profissional que te vai ajudar no teu desenvolvimento, ele vai ficar atento à forma como tu comunicas. E a forma como tu comunicas, as palavras que usas, têm um impacto na tua experiência. Por isso é que as AIs não vão substituir, porque para isso é preciso nós estarmos atentos, tu conversares com alguém, falares com alguém, porque quando tu estás a falar com alguém, tu estás a trazer o teu mundo interno para o teu mundo externo. E se alguém te está a ajudar, e um profissional no teu desenvolvimento, vai focar também aí. Por isso tu precisas de falar. Então, mas se neste momento ainda não tens esse profissional com quem falar, então o que é que tu vais ficar atento? À tua linguagem. Uma das coisas que tu podes ficar atento, e para tu perceberes o impacto da linguagem, repara, de cada vez que tu dizes assim, eu vou tentar. A palavra tentar é uma palavra de descomprometer. Quando eu ouço um aluno, um cliente em sessão a dizer assim, então o que é que vamos fazer? Ele diz-me, Ana Rita, vou tentar fazer isto. Tentar. Porquê? Porque o tentar é o descomprometer. E por vezes, depois em sessão, acabo por ir um bocadinho mais além. O que é que te leva a dizer tentar? E falamos na questão de compromisso. Depois eu noto que alguns alunos têm dificuldade com o compromisso, com alguns clientes têm dificuldade com o compromisso, então nós trabalhamos aí. Então o que é? Se eu uso a palavra tentar, eu já me estou a descomprometer. É quase como, eu disse que ia tentar, eu não disse que ia fazer. Então, a linguagem tem um impacto na nossa postura, tem um impacto nas nossas ações, tem um impacto no nosso comportamento. Então, só para ficares com uma ideia de algo que tu podes ficar atento daqui para a frente, é a palavra tentar. Repara como tu, quando usas a palavra tentar, é quase como houvesse um medo de não ser suficiente, ou um medo de falhar, ou um medo de não ser capaz, e portanto é mais simples tu usares a palavra tentar, porque assim estás-te a descomprometer com aquela situação, com aquele compromisso. Em vez disso, em vez de usar a palavra tentar, vamos usar a palavra eu vou fazer. E repara, isto traz compromisso à situação. E agora tu podes dizer assim, mas Ana Rita, às vezes eu digo tentar porque eu não quero fazer. Então, aqui usamos os limites de, olha, isso parece muito interessante,
não é algo que eu queira fazer. E agora podes-me dizer assim, Ana Rita, mas eu tenho dificuldade em estabelecer limites. Ora, aí está mais uma coisa que nós precisamos trabalhar no teu desenvolvimento. Percebes agora como a mentalidade é tão importante neste processo? Falar sobre as tuas coisas é tão importante, por isso é que os resultados exteriores são apenas uma consequência, ou é isso que se espera dos resultados interiores. Então, os resultados exteriores às vezes nada dizem da pessoa. O que diz da pessoa é como é que ela se sente interiormente. E às vezes aquelas pessoas que têm menos resultados e são muito mais felizes, há outras que têm muitos bons resultados e são extremamente infelizes e insatisfeitas. Porquê? Porque não é o exterior. E a mentalidade é algo que nós precisamos de desenvolver continuamente. Então, mas bom, perceberam? Ficou claro aqui esta parte? Diz-me se está a ser interessante, se este tema está a ser interessante para ti e se está a trazer uma visão mais clara daquilo que é o trabalho da mentalidade e o impacto que ela tem na tua vida. O terceiro ponto, ou seja, a linguagem, trazer intenção. E quando nós falamos de intenção, uma das coisas pode ser justamente atenção à minha linguagem e intenção de trazer uma linguagem daquilo que seja a minha experiência interna, ou trazer mais intenção, ou seja, como eu estava a dizer, se eu não quero fazer aquilo, então eu preciso trazer essa intenção e não me comprometer, porque senão vão voltar aqui a bola de neve a julgar. Agora, o terceiro ponto destas estratégias de mentalidade é aquilo que eu considero talvez o mais importante de todos. É este que vai ajudar no primeiro e no segundo ponto, na segunda estratégia, e talvez é aquele em que eu vejo menos pessoas a investir. E por causa disso é que estes 20% da mentalidade muitas vezes não são valorizados. Porque as próprias pessoas não investem aí e não valorizam. Porque me dizem assim, Ana Rita, eu não tenho isso. Ou isto é desta forma na minha vida. E por causa disso, então, eu não tenho mentalidade. E eu digo assim, procura aquilo que tu sentes que está em falta na tua vida. E o que é que eu estou a falar? Eu estou a falar de ambiente. As pessoas que estão à nossa volta, elas influenciam o nosso pensamento, elas influenciam a forma como nós vemos o mundo, elas influenciam-nos a pensar de uma determinada forma. E se as pessoas que nós temos à nossa volta também só se focam no exterior e não nestes 20%, é provável que é isso que esteja a acontecer. E tu dizes-me assim, é aqui que muitas pessoas dizem, pois realmente o meu ambiente não é um ambiente de elevação, é um ambiente que não se foca nisso. E é aqui que eu digo, investe nisso, procura aquilo que tu sentes que está em falta na tua vida. Repara, quando eu te falei de atenção e de intenção, eu falei de profissionais, de pessoas hoje que tu podes contactar para te ajudarem, de consumires mais vídeos como este, de leres mais, são formas de influenciar. Agora, nós falarmos também é muito importante. Por isso é que nós temos o nosso método MAPA, onde nós temos sessões em grupo. Nós no nosso método MAPA temos sessões em grupo, onde nós trabalhamos isto. Aliás, neste momento que estou a gravar este vídeo, nós temos um desafio a acontecer que trabalha na mentalidade, que trabalha no stress, enfim, que trabalha em competências emocionais. Porque tu precisas de estar com pessoas que te ajudem. Não é só sobre eu saber, porque a mentalidade não é uma questão de saber. É uma questão de como é que eu desenvolvo isto diariamente. E eu vou dar aqui um quarto ponto, como um bónus extra. Um quarto ponto, que mais uma vez eu vejo que é desvalorizado, que é, eu vejo profissionais dizem, realmente isso que tu estás a dizer é tudo óbvio, eu já sei isso, Ana Rita, tudo o que tu partilhaste é uma coisa que eu já sei, e mesmo assim eu continuo a sentir o mesmo. Porque existe uma coisa hoje em dia, existe informação, e com a AI agora o que não falta é informação. Agora, informação só se torna em conhecimento quando as ideias estão conectadas, e o conhecimento só se torna em sabedoria quando ele é aplicado. E a sabedoria é o quê? É quando eu vivo aquilo que eu falo. E quando eu vivo aquilo que eu falo é porque eu já integrei pelo menos uma parte. E repara, aqui não vamos dizer assim, eu já alcancei o meu patamar de mentalidade, eu tenho uma mentalidade incrível. Não tenho. Mas eu tenho uma coisa, o ambiente. Eu invisto no ambiente. E eu tenho porque eu invisto. Eu vou buscar esse ambiente para me ajudar a trazer mais atenção
aos meus pensamentos, à forma como eu lido, mais intenção para aquilo que eu quero trazer ao mundo e este ambiente influencia. Agora, vamos ao quarto ponto que eu te disse que é um ponto extra, que é condicionamento. O que é que isto significa? É que não basta saber. Não é porque eu já estive num ambiente, não é porque eu já li aquele livro, não é porque eu já fiz aqueles exercícios, e por isso é que eu digo aos nossos alunos, façam os exercícios mais que uma vez, venham às nossas sessões, estejam presentes, partilhem, vamos fazer este desafio, por isso é que procuro sempre ser muito dinâmica também nos nossos grupos e com os nossos clientes individuais, que nós temos sessões periodicamente, então é muito fácil nós trabalharmos a questão da mentalidade. Só que nós precisamos nos condicionar. Não é porque eu fiz aquilo há um ano que eu já sei. Eu tenho que voltar, eu preciso de voltar. É condicionamento. Vou-te dar o exemplo de um instrumento. Um instrumento, tu vais afinar um instrumento, ok? Um instrumento, vamos imaginar uma guitarra. Uma guitarra fica desafinada e tu levas um instrumento a alguém para te afinar a guitarra. A guitarra vai ficar afinada para sempre? Não. Ela vai necessitar de ser condicionada novamente. Porquê? Porque a partir do momento que tu começas a tocar novamente, ela vai desafinar. Então tu vais ter que condicionar novamente. Com a mentalidade é a mesma coisa. Não é sobre saber, não é porque eu sei, eu preciso de me condicionar. É como exercício físico. Eu vou treinar, fico com músculo e depois, agora que eu já treinei, que eu já tenho músculo, que eu já estou numa forma que eu quero, então já não preciso treinar mais. Se eu não treinar mais, o que é que vai acontecer? Eu não estou a condicionar o meu músculo, ele vai regredir. E isto é o mesmo com a mentalidade, não é porque nós sabemos, não é porque isto faz sentido, se eu não me condicionar, nada acontece. Então são estes 3 estratégias, mais uma extra, que são fundamentais. Trazer atenção à tua experiência interna, mais intenção para a tua experiência externa, o que é que tu queres trazer, qual é que é a intenção que tu queres ter no momento, qual é que é a intenção que tu queres ter com aquela pessoa, qual é que é a intenção que tu queres trazer para a situação. E aqui uma das coisas de trazer intenção é a linguagem, que palavras é que tu estás a usar. A terceira estratégia é o ambiente, é estar com pessoas que te ajudem a desenvolver a tua mentalidade, que trabalhem aqui, e o condicionar, porque não basta saber. Deixa-me saber qual destas estratégias tu já aplicas, qual delas é que tu vais aplicar mais e deixa-me saber que insights é que tu levas deste nosso vídeo e que outros temas tu gostarias de ver aqui no nosso canal. É sempre um privilégio ler os teus comentários e saber que tu estás aí desse lado. Eu espero que este vídeo tenha sido muito útil e agora que chegamos ao final deste nosso vídeo, já sabes, abraça as pessoas que tu amas e continua a partilhar com o mundo o teu poder único e a construir a vida que tu desejas com confiança. Até já!